Abra sua Bíblia. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de você. Sente-se em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida por estar aqui essa noite. Deus abençoe você, sua família. Eu espero que essa palavra possa alcançar o seu coração. Nós estamos diante das bem-aventuranças, que faz parte do Sermão do Monte. Esse, na realidade, é o primeiro grande ensino de Jesus. É o primeiro grande ensino, a primeira grande aula que Jesus dá. Ele se reveste, ele está revestido de autoridade rabínica, de autoridade de um mestre, de um grande professor. Tanto que Jesus constantemente era chamado de mestre, pois todos ali viam Jesus como esse mestre, como rabino. Poucos eram aqueles que entendiam que Jesus era Senhor. A grande maioria entendia que Jesus era um mestre. Um grande homem que ensinava palavras que realmente tocavam o coração de muitas pessoas. A revelação da verdade, ou seja, o rema, a palavra grega rema é palavra revelada, acontecia na alma daquelas pessoas quando elas viam a glória de Deus se manifestando através de Jesus, quando um milagre acontecia, quando algo extraordinário acontecia, quando algo sobrenatural. É o caso da mulher que tem a sua filha ressuscitada, um homem que tem sua filha que morre, e Jesus ressuscita essa menina. Ela duvida, ela não acreditava, depois que Jesus ressuscita, ela vai dizer: vejo que tu és verdadeiro profeta, vejo que tu és Senhor. Então, diante do milagre, as pessoas de fato entendiam quem era aquele mestre que ensinava. Jesus encontra com um jovem rico. Jesus ministra sobre a vida dele e ele chama Jesus de mestre. Várias pessoas que encontram Jesus se dirigiam a ele como rabi, mestre. Então, como mestre, esse foi o primeiro grande ensinamento do professor Jesus Cristo. Jesus estava no Monte da Galileia e o versículo 1 diz que ele viu uma grande multidão. Ele sobe o monte. E isso é uma ordem estratégica, porque não tinha microfone, não tinha meios de falar para uma multidão, a não ser estar em um lugar superior e estratégico. Então Jesus sobe o monte, uma certa altura do monte, e ele senta. Essa postura de sentar, ela é muito comum pelos rabi, pelos mestres judeus. Toda vez que um mestre sentava, é porque ele ia ensinar.
quando o mestre senta, o ato, né, de sentar indica autoridade rabínica. Ficar de pé, falando, indica autoridade filosófica. Os grandes filósofos na Grécia Antiga, eles ficavam de pé, em púlpitos pequenos, em praça pública, falando, né, expondo as suas retóricas. Já os mestres rabínicos sentavam, em torno deles sentavam as pessoas. Então essa posição ensina para nós autoridade espiritual. E você vê como é que as coisas mudaram, né? Eu estou aqui ensinando de pé, e você está sentado. Então significa que a autoridade está mais sobre você do que em mim. Porque você recebe uma palavra que ela é dada a você por uma força espiritual que é exclusiva para você, que é isso que te faz ser autoridade no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz que aquele que guarda as minhas palavras, aqueles que recebem as minhas palavras e guarda, Jesus compara esse homem com um homem prudente, sábio. Então hoje, o sentar para ouvir, o sentar para receber do Senhor Jesus, é um grande privilégio para você, porque enquanto você recebe a palavra de Deus, a autoridade está sobre você. Você se faz a autoridade. Você ganha esse direito de autoridade. Você é selado como autoridade. Você sai daqui como autoridade. E é muito interessante isso. Pois bem, quais os motivos de Jesus em trazer esse sermão? Era revelar os valores do reino de Deus. O Sermão do Monte revela os valores do reino de Deus, opostos aos valores do reino do mundo. E ele queria mostrar que a verdadeira felicidade, ou seja, as bem-aventuranças que você leu ali, significa felicidade. Que a verdadeira felicidade o mundo não pode dar. Riqueza não pode dar, força humana não pode dar, o braço não pode dar, poder, status não pode dar. Que a verdadeira felicidade é uma vida transformada por Deus. Essa sim é a verdadeira felicidade. Era isso que Jesus queria fazer. Jesus fez, na realidade. Ele formou o caráter espiritual daqueles que estavam ali. E há dois tipos de caráter. Há o caráter da personalidade do sujeito, há o seu caráter. Caráter vem de características. Há as suas características pessoais que são suas. Elas foram introjetadas em você, foi ao longo da vida, você foi adquirindo ao longo da vida. Levou um tempão para ser quem você é. Para quem tem 30 anos, levou 30 anos para você ser quem você é. Para quem tem 60, levou 60. Todas as características definem o seu caráter. Já caráter espiritual não depende de anos, não depende de tempo, depende do agir do Espírito Santo. Caráter espiritual depende do agir do Espírito Santo. Eu não preciso levar 10 anos dentro de uma igreja para construir um caráter espiritual. O caráter espiritual ele é construído a partir do crer. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando eu ouço e creio, eu construo o caráter espiritual. E o caráter espiritual ele modela o caráter humano, as minhas personalidades, as minhas ações, o meu psique. Então Jesus queria formar o caráter dos seus discípulos e ele dirige a palavra para os seus discípulos. É o que diz o versículo 1. Coloca aí novamente para mim, capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu aos montes, sentou-se, os seus discípulos aproximou dele. Então o foco era discípulo. Consequentemente, ou seja, indiretamente a multidão ouvia. Não pense você que a mensagem foi para a multidão, que nunca foi. Não pense você que Jesus pregava para a multidão, que está equivocadamente errado. Jesus não pregava para a multidão. Jesus pregava para discípulo. Indiretamente a palavra é pregada para a multidão.
Sempre quando Jesus sentava para ensinar, ou que ele abria a boca para ensinar alguma coisa, era diretamente aos seus discípulos, que em torno deles havia uma multidão. Por quê? Por que Jesus, o foco de Jesus não era a multidão? Porque Jesus estava formando uma liderança. Jesus estava formando discipuladores. Se Jesus focasse a multidão, a liderança do ministério apostólico seria fraca, seria uma liderança fragilizada. A igreja cristã não chegaria onde chegou. Isso nos traz uma lição valiosa, que quando um pastor de uma igreja foca em querer que toda a igreja entre na visão que Deus deu para ele, e ele não foca na sua liderança, a igreja ela cresce deformada, a igreja ela cresce cheia de problema. Mas quando o pastor ele foca na liderança, isso é derramado para toda a igreja. Então uma liderança forte é uma igreja forte, uma liderança sadia é uma igreja sadia, uma liderança saudável é uma igreja saudável, uma liderança curada, uma igreja curada. Eu tenho um livro, inclusive até prestei para o Gustavo ler esse livro, não sei se ele conseguiu ler. Cadê o Gustavo? Foi embora? Cadê o Gustavo? Foi? Foi embora. Eu emprestei esse livro para o Gustavo ler, eu acho que ele deve ter lido. Chama O Treinamento dos 12. É um livro fantástico, acho que todo pastor tem que ter esse livro como cabeceira. Inclusive, uma das pessoas que recomenda esse livro diz exatamente assim, né? Todo pastor precisa ter esse livro como livro de cabeceira. Treinamento dos 12. E lá ele ensina como que Jesus, né? Lá ele mostra como que Jesus treinou os 12. Então o foco de Jesus era treinar os 12, preparar os 12, moldar o caráter dos 12, para que os 12 então pregassem para a multidão. Para que os 12 ganhassem a multidão. Para que os 12 formassem discípulo, gerassem discípulo. Então, tudo que Jesus fez, indiretamente alcançou a multidão, mas diretamente a proposta foi para discípulos. O foco dele era discípulos. Portanto, as bem-aventuranças descreve como deve viver todo aquele que pertence ao reino de Deus. 3 anos foi suficiente para que Jesus moldasse esses caras, preparassem eles para que o evangelho chegasse para mim e para você. Não foi Jesus que trouxe a palavra para nós. Foram os discípulos de Jesus que as carregaram e fizeram essa palavra chegar até nós. O ide por todo mundo é uma comissão, é uma ordem, é a função do discípulo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, foi o discípulo de Jesus que me discipulou. Jesus poderia ganhar o mundo todinho, sozinho? Sim, ele é Deus. Ele não precisava ganhar o mundo. Ele só poderia ter impedido ou não ter permitido que Satanás enchesse o coração do homem e o homem então descobrisse o pecado. Só isso. Nós seríamos o que era de fato, a imagem e semelhança de Jesus. Mas não estava no planejamento de Deus, não estava nos planos, nos propósitos do Senhor. E aceitamos da forma que está. Então, não espere que Jesus vá fazer por você, não vai. Você vai ter que ir. Jesus não vai descer do céu, descer do seu trono, e lá convencer o homem que está errado. O último que fez isso, o único que eu vejo que ele fez, o único que ele fez foi Paulo. Foi o apóstolo Paulo. Só também, não tem outro que ele se revela e fala, senta aqui que eu vou te ensinar algumas coisas. Ah, não. O Espírito, pode tirar esse texto aí, filho. O Espírito Santo, você está aí. Você leu o livro Treinamento dos 12, eu emprestei para você, né? Você chegou a ler? Ah, não foi para você? Então foi para outra pessoa, eu não lembro quem. O Espírito Santo convence o homem do erro. O Espírito Santo convence, ele não evangeliza. Não é papel do Espírito Santo pregar o evangelho, falar de Jesus. Mas se eu, por exemplo,
Se orar para alguém, orar, e esse alguém se converter, pode ter certeza que você vai orar, o Espírito Santo vai usar alguém para alcançar esse alguém para se converter. Alguém tem que falar, irmão. Alguém tem que dizer. Alguém tem que levar o evangelho. Seja assistindo pela televisão, alguém pregando, seja no tete-a-tete aqui, ó, no bate-papo, seja numa viagem de ônibus, alguém tem que lançar a semente. Então, a preocupação de Jesus foi essa. Eu preparo o caráter desses caras para que eles vão e falem do reino de Deus, implante o reino de Deus na terra. E todos que estavam dispostos a serem moldados pelo oleiro, Jesus é chamado de oleiro pelo profeta Jeremias, capítulo 30 em diante do seu livro. Todos que estão moldados, dispostos a ser moldado pelo oleiro, se tornou útil nessa missão. Pedro foi um dos caras que não acreditou tanto no que poderia acontecer, mas depois foi surpreendido pela glória de Deus. Por quê? Porque o primeiro apóstolo a ganhar uma multidão para Jesus foi Pedro. Em Atos 2, você vai ver Pedro saindo do movimento. Quando surge um movimento na casa de João Marcos, Jesus ressuscita, sobe aos céus, eles estão trancados em uma casa, cerca de 130 pessoas ali, uma galera toda ali reunidos, orando, buscando a Deus, ao mesmo tempo uma mistura de medo, porque o Roma ainda estava pressionando os discípulos, estavam perseguindo os discípulos de Jesus, mas estavam ali, orando, buscando ao Senhor. E a Bíblia diz em Atos 2, a partir do versículo 1, que houve um derramado do Espírito, um vento impetuoso sobre aquela casa, e eles começaram a falar línguas repartidas como fogo. Então, ali acontece algo sobrenatural. Por causa desse episódio, desse barulho, porque houve um grande barulho ali dentro, imagina, aqui de vez em quando acontece isso, um monte de gente falando ao mesmo tempo. As pessoas do lado de fora da casa ouviram línguas das suas nacionalidades sendo faladas. Então, gregos ouvindo língua grega, pessoas da Síria, então sírios, entre outros, eles ficaram assustados, falando, caramba, estão falando o meu idioma. E eles pararam na porta da casa e começou a aglomerar gente. E reuniu uma multidão de gente. Pedro sai, Pedro se posiciona do lado de fora e vai explicar o que aconteceu lá dentro. É o primeiro sermão de Pedro, a primeira pregação de Pedro. E a Bíblia diz que ali 3.000 pessoas aceitam Jesus como Salvador. A igreja vai dormir com 120 pessoas e acorda com 3.000 pessoas. Um grande avivamento. Só que tem algo interessante que poucos pentecostais observam. É que o que acontece dentro da casa não acontece fora dela. O que acontece dentro não acontece fora. O mover sobrenatural e os dons de língua é dado para aqueles caras que estão do lado de dentro. Mas do lado de fora é dado a palavra. E a conversão em massa não acontece do lado de dentro. Acontece do lado de fora. E a conversão em massa não acontece porque todo mundo ficou surpreso, porque estavam falando em línguas. A conversão em massa acontece porque as pessoas ficaram surpresas por ter ouvido uma palavra que até então eles nunca ouviram. Vocês estão entendendo ou não? Então a multidão se converteu, não é porque todo mundo estava falando em línguas e caiu no chão e nego subiu no poste. Não foi, foi uma pregação. Só que tem um ponto muito importante, que quem falou estava, vou usar uma linguagem bem pentecostal, quem falou, quem pregou, estava lambuzado de óleo, estava cheio do Espírito Santo, saiu do movimento genuinamente pentecostal. E isso nos traz uma lição valiosa, que quanto mais nós oramos e mais experimentamos os dons, mais nos enchemos do Espírito, mais autoridade temos para falar, para pregar, para anunciar a palavra, para confrontar o pecado.
Por isso que eu sempre digo e uso a fala de Charles Spurgeon, que vai dizer assim, não coloque o seu sermão no fogo. Coloque o fogo no seu sermão. Ou seja, você tem que estar cheio do Espírito. Não o que você vai pregar. O que você vai pregar não precisa. É você. Porque o pregador que está vazio do Espírito, ele não transmite uma palavra que vai mudar a vida da pessoa. Ele transmite uma informação. Ele conta uma história. Então, foi maravilhoso o estudo. Nós vemos então que tudo começou pela pregação da palavra mesmo. Não tem outro jeito. É assim mesmo que se converte. A verdadeira conversão genuína, o tomate, ela é pelo ouvir da palavra e pelo obedecer da palavra. Não é por sentimento, não é por arrepio do braço, isso tudo é gostoso. Mas não é pela obediência, cara. Se você não obedecer e eu não obedecer, a gente não vai seguir Jesus, porque ele espera a obediência, entendeu? Muito bem. Então, as bem-aventuranças traz para a gente aqui alguns pontos importantes. Versículo 3, coloca aí para mim, filho, por favor. A primeira lição aqui é que a porta do reino ela é a humildade. A humildade, olha só. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pode tirar aí, queridão. Pobre de espírito não significa miséria material. Eu já vi gente pregando, falando que pobre de espírito é ser miserável, tipo assim, não ter nada, andar com roupa andar maltrapilho, tipo assim, não, você tem que andar simplão mesmo, porque Jesus pede isso. Não tem nada a ver com isso, não, irmão. Pobre de espírito é reconhecer a sua dependência de Jesus. Quando você fala, eu sou pobre de espírito, o que você está querendo dizer? Eu tenho pouco, eu preciso de mais. Não é isso essa não é a realidade do pobre? O pobre não tem pouco? Só um parênteses aqui. Pobre sempre fala que não tem nada, né? Já viu? Não tem nada. Aí dá uma enchente, ele fala, perdi tudo que eu tinha. Não dá para entender. Mas o pobre de espírito aqui é o sentimento que me falta alguma coisa. Porque para o pobre sempre falta alguma coisa. E é isso que Jesus está dizendo. O pobre não falta bastante coisa? Falta. O pobre não sempre quer ter alguma coisa? Quer, então, seja pobre de espírito. Almeja sempre, todo dia, em querer alguma coisa de mim. Porque a autossuficiência afasta você de mim. Mas se você se sente carente de Deus, todo dia se acorda com necessidade de tê-lo, então é isso aí mesmo. É isso aí que você precisa. Então, você é humilde. Então, essa humildade, ela é capaz de dizer o seguinte: sem Deus eu não posso nada. Eu tenho que ter Deus todo dia. Preciso de Deus. Tem uma música muito antiga, Gustavo. Ela chama Eu Quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar. Eu quero é Deus todo dia. Me falta Deus. Sem Deus eu não posso. Então a promessa nesse texto aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus pertencem para quem é pobre de espírito. Em outras palavras, reino do céu pertence para quem tem necessidade diária de Deus. Aí não é questão de religiosidade, quantas vezes você ora por dia, quantas vezes você lê a Bíblia e tal. Não é nada disso. É o quanto isso é necessário para você. O quanto você entende que isso é importante para você. Ninguém entra no reino do céu confiando em si mesmo. O salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo. Mas eu confio em quem? No Senhor. Então é isso.
Então, toda vez que você orar, você fala igual Paulo. Pobre e miserável homem que sou. Ou seja, eu preciso de Deus, eu preciso dele na minha vida, todo dia. A segunda lição está no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqui nós temos um segundo tópico, uma segunda lição importante, que o consolo nasce do quebrantamento. O consolo nasce do quebrantamento. Bem-aventurados os que choram. Que choro? Pode tirar. Que choro? Esse choro é o choro pelo pecado. Esse choro não é o choro de alegria. Não é o choro que eu subo aqui e começo a chorar porque o Espírito Santo tocou meu coração e eu fiquei muito feliz. Ou vi um milagre acontecendo e chorei. Ou chorei porque eu estou louvando ao Senhor. Não é esse choro. Esse choro é o choro da adoração. Esse choro é o choro da adoração, é o choro da entrega, é o choro do culto, é o choro do louvor, que são acolhidos pelo Senhor. O que Jesus está falando, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, é o choro pelo pecado, pela dor do mundo, pela distância de Deus. Sabe quando você começa a orar pelo seu cunhado? Vou usar um cunhado aí, sei lá, qualquer pessoa. Você orar para alguém, você sabe que está perdido, está sofrendo, alguém doente, sei lá, pecado, droga, e você está chorando para aquela pessoa, e você começa a orar, e você começa a chorar para aquela pessoa, pois bem, é esse choro que Jesus fala. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você chora pelos mendigos, você chora pelos homossexuais, você chora pelos usuários de drogas, pelo mentiroso, pelo ladrão, por aqueles que estão presos, por aqueles que estão na UTI, você chora por eles? Você chora? Eu choro. Então, se você é esse cara que chora, você é sensível espiritualmente. Você tem sensibilidade espiritual. Então, você é um homem feliz, você é uma mulher feliz. Bem-aventurados que choram. Então, você é uma pessoa feliz. Olha o contraste. Porque, se você não compreender bem esse texto, você vai achar que esse bem-aventurados que choram porque serão consolados, ele está dizendo assim, então bem-aventurado aquele que está triste, aquele que está arrebentado, aquele que está todo moído, e eu sou feliz. E não é. Quem está arrebentado, moído, não é feliz. Ao contrário, ele é angustiado. Ele é angustiado. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados que choram porque serão consolados, ele está dizendo assim, você que está chorando pelo outro, então o consolo vem. A resposta do seu choro vem. Então você é uma pessoa feliz por isso. Eu olho para você e eu vejo que você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que me agrada. Por quê? Porque você é sensível espiritualmente. E aí vem a palavra consolo. A palavra consolo, na realidade, ele está dizendo o seguinte, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele está dizendo, bem-aventurados que choram, porque eu darei a você um presente, que é a eternidade. Vou dar um exemplo. Teu filho está chorando. O neném está chorando. A mãe dá para o neném um consolo. Qual que é o consolo que normalmente se dá para o neném? Um mamá, uma chupeta, um brinquedo. É isso que Jesus está falando. Para você que chora, que é sensível, que chora por quem está no pecado, por quem está sofrendo, eu tenho para você uma recompensa, eu tenho um consolo para você, que é a eternidade, que é morar comigo. É isso que Jesus está dizendo. Então você é feliz porque um dia você vai morar comigo. Essa é a sua recompensa. Esse é o seu consolo. Por quê? Porque é duro demais você chorar por alguém, você sofrer por alguém. Isso acaba de uma forma ou de outra te fazendo doendo na carne, dói na alma. Você vê alguém sofrendo, você vê alguém se afundando, você vê o nosso país, o nosso Brasil sendo saqueado, juízes mandando, desmandando e fazendo bem o que quer, e você chora pela nação, você chora pelos mais de 200 homens e mulheres que estão presos injustamente pelo fato de ter passado
um batom numa estátua. Você chora por isso em suas orações, você fala, Senhor, meu Deus, e chora por esse Brasil, você chora por essa nação. E a mudança às vezes não vem, não acontece, o Senhor fala, calma, que tudo vai acontecer no meu tempo, mas para você tem uma recompensa, tudo isso vai passar muito em breve, é a eternidade, lá você não vai chorar mais esse choro, você vai só me glorificar. Quem sente profundamente a dor do outro, orando pelo outro, chorando pelo outro, diante de Deus, recebe o consolo do próprio Deus. É isso que Jesus está dizendo. Terceiro ponto, está no versículo 5. E aqui eu digo que esse texto nos fala um pouquinho sobre a força controlada que herda promessas. Veja, bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Força controlada. Força controlada. Há um outro texto que diz, bem-aventurados os mansos. Vê se está na RC esse aí. Ou está isso, bem-aventurados os mansos. Olha aí atrás, bem-aventurados os mansos. Mansidão é um estado psicológico de autocontrole emocional. Então aqui ele está dizendo assim, pessoas que sabem se controlar e não deixam ser guiado pela ira, pela raiva. Pessoas que sabem se controlar, ou seja, é manso. Os mansos são felizes. Os mansos são felizes. E eles herdarão a terra. Então, mansidão, escute, mansidão, repete comigo, mansidão não é fraqueza. Não é. É força controlada. Mansidão é força controlada. Ponto final. Você é uma pessoa muito forte, você é uma pessoa cheia de energia. Se tiver que falar, você fala mesmo. Se tiver que ir para cima, você vai. Mas você sabe controlar toda essa energia. Você sabe controlar a sua língua, você sabe controlar as suas mãos, você sabe controlar o seu corpo, você sabe controlar a sua mente. Mansidão. Então, confiar na justiça de Deus é o pilar do manso. O pilar do manso é confiar na justiça de Deus. Ele não reage mediante a violência. Ele não reage mediante a violência. Ele não reage mediante a acusação. Ele não reage mediante ao que fazem com ele. O manso, ele sabe lidar bem com aquilo que fazem com ele. Sempre falamos isso, né? É a linguagem áurea, é o texto áureo da terapia cognitiva comportamental. O problema não está naquilo que as pessoas fazem conosco. O problema consiste naquilo que eu faço com aquilo que as pessoas fazem comigo. Se eu não sei lidar com aquilo que as pessoas fazem comigo, eu sofro. Manso sabe. Manso sabe. Eu gosto de trazer uma ilustração da mulher que varre o lixo no portão da casa da vizinha. Então, tem uma árvore no meio, dividindo as casas, tem uma árvore. Essa árvore solta muita folha. E todos os dias essas folhas sujam a casa da direita e a casa da esquerda. E a mulher da esquerda, tinha que ser, né? Ela varre toda a folha, ela varre toda a folha para casa, para a calçada da mulher da direita. Né? Então o marido da mulher ia sair com o carro, passava em cima das folhas, esmagava as folhas, sujava mais e espalhava todas as folhas. Ela acordava cedo, varria toda a calçada, limpava toda a calçada, juntava todas as folhas. Até que o marido perguntou para ela, amor, por que você faz isso? Vai lá conversar com a mulher. E ela falou assim, amor, deixa eu falar uma coisa para você, a gente tem algumas alternativas aqui. Primeiro, é tentar mudar o caráter dessa mulher. A gente não vai conseguir. Segundo é cortar a árvore, é tentar mudar a natureza dela cortando ela. A gente vai matar a árvore. Terceiro é nos mudar internamente. É
é não fazer disso um problema. E eu entendi que não é difícil para mim varrer a calçada e juntar esse lixo. Então eu não faço disso um problema. E um dia ela saiu, a mulher estava varrendo a sujeira para jogar para ela. Ela falou assim: não se preocupe. A partir de amanhã você pode deixar que eu limpo as 2 calçadas. E assim ela começou a fazer. Até que a vizinha começou a ficar incomodada e falou: não, vou te ajudar. E ela começou a ajudar. E aí elas combinaram: um dia você, um dia eu. Um dia você, um dia eu. Autocontrole emocional é saber fazer do limão que jogam em você uma limonada. E Jesus está falando aqui: bem-aventurados os mansos, porque darão os céus e darão a terra, ou melhor. E a herança da terra aqui, ela aponta para a paz. A herança da terra aqui aponta da estabilidade para um futuro melhor. Quando ele diz: você darão a terra, ele diz o seguinte: enquanto você estiver aqui, a minha paz estará com você, você terá uma vida equilibrada, você vai viver em paz, você vai ter um futuro promissor. Então veja só, os que não brigam por tudo recebem de Deus aquilo que ninguém pode tirar. Os que não brigam por tudo recebem de Deus aquilo que ninguém pode tirar. Então essa onda de brigar por tudo não vale a pena. Mas ser manso vale. E eu uso um ditado que eu aprendi com um pastor há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. Você quer brigar comigo? Você já ganhou. Pronto. Acabou a briga. Você já ganhou. Se é isso, você quer ganhar? Então você já ganhou. Eu estou errado, você está certo. A quarta lição aqui está no versículo 6. Prometo, nós vamos acabar no horário. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede. Por que Jesus usa essa expressão fome e sede? Jesus está falando aqui, Gustavo, de desejo intenso. Não existe desejo mais intenso, Léo, do que fome e sede. Não existe. Ah, eu amo. Tudo bem, você ama. Mas se você comparar o seu nível de amor com alguém e comparar com o desejo de fome e sede, a fome e sede é um desejo mais intenso. Porque o amor não é sentimento. Desejo e sede, a sede e a fome, ela há uma necessidade fisiológica, biológica e também psicológica. Ela afeta todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Então Jesus usa isso: quem tem fome e sede, quem tem esse desejo intenso por justiça. Por justiça. Aí vem uma interpretação errada que eu já vi muitas pessoas fazerem. Ele não está falando aqui de o que é certo e o que é errado. Ele não está falando aqui da lei dos homens. Justiça, justiça, justiça. Não é essa justiça que ele está falando. Ele não está falando aqui de o que é certo e o que é errado no nosso meio. Porque isso, quem vai balizar, quem vai aplicar, é eu e você. Então, veja só. O Lula está no poder. Para todos os efeitos, ele ganhou nas urnas. Ele ganhou, sim ou não? Está lá, né? Beleza, dentro desse universo, vou usar o Bolsonaro que é melhor, vai. Na primeira eleição do Bolsonaro, ele ganhou nas urnas, sim ou não? Ele entrou lá de forma justa, sim ou não? Ok. Então, esse é o âmbito de justiça nosso. Agora veio o Lula. O Lula ganhou também, está lá. Eu e você estamos revoltados com muitas injustiças que tanto Lula e a companhia PT está fazendo. E a gente está revoltado, a gente está muito revoltado, Só que uma grande maioria não.
Uma grande maioria não está revoltado, está feliz. Uma grande massa, não maioria, uma grande massa. Se você for para o Nordeste, por exemplo, eu tinha um aluno, não sei se eu falei aqui para vocês, que ele me chamou para comprar um livro, e aí eu passei o frete para ele, o frete estava mais caro. E aí ele falou, subiu o frete, eu falei, não, que o governo subiu a taxa de juros, sobe tudo. Ele falou, não fala mal do Lula, se você falar mal do Lula, eu cancelo o meu curso. Era um pastor. Lá do Nordeste. Então, uma grande massa não acha injusto. Então, joga Corinthians e Palmeiras. Tem crente no time do Palmeiras e tem crente no time do Corinthians. O cara do Corinthians faz um gol. Ele dobra o joelho e fala, Senhor, obrigado, o Senhor foi justo, o Senhor me honrou. O cara do Palmeiras faz um gol e fala, Senhor, obrigado por me dar essa vitória. Essa vitória é minha. Aí o cara que orou pra caramba para ganhar o jogo do Corinthians, ele perde. E o cara do Palmeiras orou pra caramba, ele ganha. Onde é que está a justiça de Deus aí? Onde é que está a justiça de Deus numa eleição? Uma grande massa que escolhe Lula? Então, não é sobre essa justiça que o Senhor está falando aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é sobre essa justiça. Essa aqui nós vamos ter que resolver. Essa aqui, eu e você, nós vamos ter que resolver com a ajuda de Deus. Nós vamos ter que sentar e entender que jogo de futebol ganha o que tem melhor habilidade e não melhor espiritualidade. Nós temos que sentar e entender que uma eleição ganha a partir do convencimento, do dinheiro, da força política, como é que é? Quem mente mais. Então vamos ter que entender que a nossa verdade, ela não é aceita. Então, infelizmente, a gente não vai mentir para ganhar, então nós vamos perder. Vamos perder. Quantos aqui já foi demitido, perdeu grandes negócios por falar a verdade? Putz, se eu falar a verdade, vai mandar embora. Ah, Dantes, vou falar a verdade. Pum, foi demitido. Então é na nossa área. Não, ô Senhor, por que o Senhor deixou mentir? Por que o Senhor deixou ser demitido? Aí o Senhor vai dizer, eu não deixei você ser demitido. Você consertou um grande erro. Então, bem-aventurado é você por isso também. Mas não é isso que ele disse. O que ele diz aqui? Essa justiça aqui é viver corretamente diante de Deus. E isso, obviamente, me implica viver corretamente diante dos homens, mas é diante de Deus. Deus promete satisfação espiritual verdadeira. Quem busca Deus com intensidade não permanece no vazio. Ele está dizendo, bem-aventurados que têm fome, ou seja, que têm sede de mim, que têm desejos de mim, da minha justiça, da minha santidade, das coisas que eu tenho. Não é ler o Código Penal, o Código Civil, não é isso, é ler as minhas palavras e ter sede dela, ter fome dela. É disso que Jesus está falando. É sobre isso. Você que tem esse desejo intenso sobre mim, me perguntaram num diálogo que eu tive ontem, não sei se foi com o pastor Wilson, acho que foi com o pastor Wilson. Nós estávamos conversando, eu falei assim, foi com o pastor Wilson, foi na piscina, acho, eu sei o Jean, se foi com o Jean, não sei. Eu disse, foi com o Jean, você chegou depois, foi com o Jean. O que você se realiza em quê? A pergunta foi essa, você se realiza em quê? Você gosta de fazer o quê? Aí o Jean, o irmão lá da outra igreja, falou, eu sou mecânico, eu me realizo, eu gosto de fazer o que eu faço. Serviço puxado, pesado, eu gosto daquilo ali. Me realizo. Aí ele virou para mim e perguntou, e você? Eu falei, eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar. Não é à toa que eu fui fazer psicologia, porque a psicologia ela é esse envolvimento intenso de buscar do outro, trabalhar e devolver para o outro, pegar do outro, trabalhar e devolver para o outro. Eu falei, eu me realizei como psicólogo. Isso é verdade, pastor? É. Falei, pena que não dá dinheiro. Todo psicólogo não fica rico. Não dá dinheiro. O psicólogo rico, não dá. Você
tem que criar uma outras coisas, tem que fazer um negócio aí para você, né? Mas eu gosto de ensinar. E aí, eu falando com Deus, falando, Senhor, onde entra a minha fome, quando eu preparando a mensagem, onde entra a minha fome e sede por justiça? O Senhor falou no meu coração, então, você tem fome e sede de justiça por mim, ou você tem fome e sede de justiça por ensinar, por estar ali ensinando? São duas coisas distintas. Eu gosto de ensinar, eu gosto de evangelizar, eu gosto de falar do amor de Cristo. Só que antes disso, eu tenho que gostar muito mais de quem eu ensino, de quem eu falo, de quem eu anuncio. É nele que eu tenho que ter sede, e não nisso que eu estou fazendo. Eu tenho que ter sede nele, não nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu ficar mudo, como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou falar? Se eu cair numa cama e nem meu pai, fica todo atrofiado. Aí lascou tudo, porque aí meu sonho, eu me realizava fazendo, agora não realizo, eu não consigo mais. Então, eu tenho que amar muito mais o Deus que eu prego, para depois pregar sobre esse Deus. Quem está entendendo, diz amém. É essa aqui que Jesus está falando. O fome e sede de justiça aqui é o desejo dele todos os dias. Tem uma música que eu acho bonita, do Marciliano, é o nome dele, Amaral, enfim, ele fala assim, eu conto os meus problemas para Deus. E até na música ele fala assim, não fala nada para mim não, que eu sou fofoqueiro, eu sou menino mimado, eu conto tudo para Deus. Como é que é essa música? Como é que é? Isso, deve ser isso. Eu conto os problemas para Deus, sabe? Eu vou falar para Deus. E você sabe cantar essa música? Não dá, né? Agora não dá assim, toque de caixa não dá. Então, eu vou falar para Deus, contar tudo para Deus. Esse desejo de contar tudo para Deus e falar para Deus. Hoje minha paciente de manhã, cedinho, ela falou, irmãos, em nome de Jesus, ela falou 47 minutos. A sessão tem 55. Mas ela falou de tudo, irmão. Ela falou de tudo. Ela falou de um monte de coisa. Falou de tudo e um monte de coisa. Ela foi lá para a China, para Marte e voltou. E para mim, quando um paciente começa a falar muito, eu entendo que ele tem necessidade de falar. E no final ela disse, sabe o que é o bom da psicoterapia? É que eu posso vir aqui, falar o que eu quiser, falar de tudo, e o senhor só vai contar para Deus. Falou desse jeito. E eu falei, é verdade. É verdade. Eu vou fofocar com Deus. Falar, olha, você viu meu paciente de manhã e tal. E tem gente que eu atendo 3 senhoras, uma com 73, uma com 74 e uma com 77. As 3, inclusive amanhã, 9 horas da manhã, se você for lá no meu consultório e parar do lado da porta, você vai ver, você vai testificar o que eu estou dizendo. Ela vai para ser ouvida. Eu falo pouco. Se eu falar 7 minutos, 10 minutos é máximo. Ela chega, ela senta e ela se realiza porque ela é ouvida. Ela fala de tudo. Ela fala do filho, fala da nora, fala do cachorro, fala do papagaio. Ela fala de todo mundo. Ela fala. E o mais interessante, ela é compreendida. E essa é a função de quem de fato sabe ouvir. Compreender. Então, amados, quem tem sede de Deus busca esse psicólogo dos psicólogos chamado Jesus Cristo. Quem tem sede de Deus deita no divã de Jesus todos os dias. A sua cama é o divã de Jesus. O seu quarto é o divã de Jesus. O seu banheiro é o divã. Para quem não sabe, divã é aquele sofá longo onde o paciente deita. A tua loja, o teu lugar de trabalho, o teu consultório, enfim. Ali é o divã de Jesus. E ele tem prazer em te ouvir. Reclama tudo para Deus. Tenha fome, tenha sede de Deus. Busque Deus com intensidade. Eu vou dar um exercício para vocês, que é ouvir música evangélica, escrever as letras. Não copiar da internet. Não. Escrever as letras. Porque enquanto você escreve as letras, você vai memorizando a canção. E depois que você ouvir a canção, você passa a ter uma compreensão muito maior do que a letra diz.
Então, muito cuidado com o que você vai ouvir, porque existem músicas gospels que estão surgindo por aí que exaltam o candomblé, a umbanda, a macumba. Tem música saindo aí que não é de hoje. Continuando, misericórdias gera misericórdia. Versículo 7, vou correr, tenho só alguns minutos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Obterão, alcançarão misericórdias. O que é misericórdia aqui? Misericórdia aqui é compaixão prática, na prática. É piedade, é perdoar, é ajudar, é cuidar. Isso é misericórdia. Todas as pessoas que oferecem misericórdia, grave bem isso, você que está me assistindo em casa, todas as pessoas que oferecem misericórdia é porque foi alcançadas por ela. Todas as pessoas que oferecem amor é porque foi alcançada pelo amor. Esse dia eu estava avaliando porque eu e a Sueli não se beija tanto. Essa é uma realidade, a gente não se beija muito. É porque eu sou alta, não alcança eu, então eu tenho que ficar baixando. Eu estava avaliando lá, fazendo meus relatórios de sessão e tal. Falei, caramba, eu não beijo tanto a minha esposa. Porque o beijo ele é um ato de troca de sensação, Tem um livro chamado O Poder do Beijo, lindo demais. Eu falei, mas por que eu não beijo tanto a minha esposa? Será que 20 anos fez esfriar os beijos? E aí quando eu falo beijo, eu falei, Aí eu falei, entendeu? O beijo que o Ricardo dá na Cláudia. Eles sabem bem como é que é. Vira e mexe, eu pego os dois aí. O Ricardo parece um aspirador de pó. Cláudia, para bem, para. O que o povo vai achar? Eu falei, não, vem cá, meu amor. Esse beijo que o Léo dá na Ju, né? Beijão, lambuza todo o rosto. Eu falei que, gente, cadê esse beijo? Por que eu não tenho dado tanto beijo assim pela minha esposa? E essa pergunta ela também fez. Então a gente não dá porque a gente não recebe. E o outro não dá porque também não recebe. A gente só dá o que tem. E se a gente tem é porque a gente recebeu. Então, se começou a esfriar a sua relação com a tua esposa, é porque alguém não está dando. E quem está recebendo, às vezes está privando, está segurando só para si. Então eu falei para ela, a gente tem que começar a se beijar mais, meu. Falou, por quê? Não pode esfriar essa chama no altar. Né? Tem que beijar mais. Então quem é alcançado por misericórdia, dá misericórdia. É isso que Jesus está dizendo. Felizes são aqueles que são misericordiosos, porque foram alcançados pela minha misericórdia. É o que ele está dizendo aí no texto. Quem oferece misericórdia demonstra que já foi alcançado por ela. Deus retribui com graça contínua. O que é isso? Graça. A palavra graça significa misericórdia. Continuamente o Senhor está derramando misericórdia, porque você está sendo misericordioso. Não confunda ser misericordioso com ser burro. Não confunda isso. O burro, ele ignora o mal que recebeu no subterfúgio de ser misericordioso. O sábio, ele perdoa o mal que recebeu, mas ele é inteligente ao ponto de ser misericordioso e entendendo que se ele abraçar o cactus, vai ferir de novo. O burro abraça o cactus 500 vezes e depois ele vira e fala, eu te perdoo. Abraça o cactus, ai, eu te perdoo. Abraça o cactus, ai, eu te perdoo. O sábio, uma vez abraçando o cactus, ele solta e diz, eu te perdoo. Me abraça de novo? Não. Porque eu vou me machucar. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo. O que você pode fazer por mim então? Eu vou ajudar você a se livrar desses espinhos. Não existe vida cristã sem perdão e compaixão.
Não existe. O sexto ponto é pureza interior que produz intimidade com Deus. Felizes são os limpos de coração, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, pois verão a Deus. O que é isso? Coração limpo é interior sincero. É sem duplicidade. Lá no livro de Tiago, Tiago vai dizer que ficará de fora os bipolares, os duplos de personalidade. Pessoas limpas de coração, pessoas com coração, com interior sem duplicidade, são pessoas alinhadas com Deus. São pessoas que têm comunhão com Deus. Tá, pastor, me explica o que é de duplicidade de coração. Vou explicar. Se liga aí, o Tomate e o Givago. São muito importantes esses dois. Todo mundo aqui, o João, todo mundo aqui, todos aqui que estão aqui, Daniel, todos. Essa duplicidade de coração é dividir a glória de Deus com o mundo. É servir a Deus e o mundo. As mesmas mãos que louvam a Deus no domingo, que levanta para louvar a Deus no domingo, é a mão que cata numa garrafa de cerveja no boteco, que aplaude um cantor mundano, que aponta o dedo para o outro acusando. Não dá. Água salgada e água doce não se mistura. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Jesus está dizendo aqui, os limpos de coração verão o Deus. Então, ou eu sou limpo, ou eu sou sujo. É o que Jesus está dizendo. Felizes são os limpos. E os sujos, Senhor? Não estou falando deles, porque se eles fossem felizes também, estaria aqui nesse meu sermão. Eu estou dizendo que pessoas puras de coração, limpos de coração, são bem-aventurados, são felizes. E esses aí verão a Deus. Agora pega esse texto e muda ele. Inverte ele. Bem-aventurados os limpos de coração. Felizes são os limpos de coração. Muda ele. Tristes são os sujos de coração. O texto continua. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Inverte ele. Tristes são os sujos de coração, porque verão o diabo. É o que diz é o contrário do texto. Então a promessa máxima de Jesus aqui é ver a Deus com santidade no interior. E santidade no interior produz intimidade com Deus. Então não dá. Olha só, eu tenho um aplicativo do meu irmão lá em casa que tem 1 milhão de canal. 1 milhão de canal. Com essas atualizações que tinha, tal, vou te dar um exemplo do que você tem que fazer. Isso não me faz santarrão. Ao contrário, essa é a minha obrigação, é o meu dever, como homem, como hétero, como esposo, como pai, como servo de Deus. E aí eu comecei a passar os canais. Canais assim, os perfil, Globo. Se clicar no Globo, tem 500 Globo. Telecine, clicou no Telecine, tem 300 Telecine. E vai. Tal. Aí tinha embaixo assim, canais adulto. Eu olhei e falei, mas essa porcaria está aqui. Cliquei, veio 360 canais adultos. Todos bloqueados. Falei, muito bem. Cliquei em um. No que eu cliquei em um, abriu bloqueado e logo embaixo, senha padrão, 0000. Eu falei, o quê? Na hora liguei para o meu irmão, falei, tira esse troço daqui. Tira ele da tela principal. Porque constantemente eu recebo gente na minha casa e vai que um maluco pega e digita 000. Vai que eu mesmo tenho curiosidade e digito 000. Imediatamente, meu irmão, estou resolvendo isso agora. Pum, bloqueou. Então, antes de vir a vontade de ver o canal, porque o assédio é isso, eu já eliminei aquilo da minha vida. Eu eliminei. Às vezes o Instagram, se você está mexendo no Instagram, o Instagram, eu vou encerrar, tá? O Instagram, ele formata as suas
Não é essa a palavra. Ele formata os seus desejos, as suas vontades, com base em fator numérico e em fator algorítmico. Então, se você clicar lá, que é o caso da Silvia, moda feminina, pum, vai aparecer anúncio de moda feminina o dia inteiro, a semana toda. Se no meio do caminho ela resolver ver um trator, ela clicar no anúncio de um trator, vai aparecer trator para ela o dia todo. Já viu isso? Pois bem, se aparece uma moça de fio dental, bonita, sensual, e você clica na imagem, amigão, o Instagram vai te entregar isso para você. Vai entregar tudo isso para você. Então o que você tem que fazer? Não clicar nessas porcarias. E aí, uma vez sabendo disso, é muito simples perceber quem gosta de ver mulher pelada na internet. É só olhar as pesquisas no Instagram, porque ele entrega e ele denuncia. Diferente do Google, que a pessoa vai lá e vê site pornô, aí ele vai lá e exclui histórico. Apaga o histórico do Google. Instagram não, Instagram vai entregando. E para você mudar o algoritmo, você vai ter que pesquisar outra coisa, para que ele entregue outra coisa. Então o segredo é não clique, passe reto, não veja, atravesse de rua. O segredo é não domine, não, melhor, domine aquilo que Deus colocou para que você domine, não seja dominado. Então, queridos, procurem manter o coração limpo. Jesus está dizendo, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração, santidade interior produz intimidade com Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém. Eu vou parar no versículo 8, porque a exposição realmente ela é muito longa, eu já imaginava que eu não ia conseguir fazer a exposição toda. E depois eu faço nos devocionais, né? Amém? Gustavão, faz favor. Amém? Se coloque de pé. Aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia.